Estamos de volta. Lembrando que Negócio na Pauta tem oferecimento do Guaraná Geneve, o energético Team Power, o Cimento Bravo e Lojas Centro Elétrico. Os órgãos licenciadores ambientais têm sido criticados por especialistas por aparentemente terem um viés contrário ao desenvolvimento econômico do país e abraçar pautas mais relacionadas a países desenvolvidos, especialmente aquelas ligadas às metas das conferências ambientais da ONU, a COP. A transição energética parece ser a discussão da hora. E como é que você vê isso, Pedro? Porque, por exemplo, aí nós temos uma discussão hoje de margem equatorial, aí a questão da transição energética e aí você pega o Maranhão, que de fato está numa transição econômica, né? Você tinha uma poluição antiga, que eram as coivaras do pequeno agricultor, e agora tem os grandes desmatamentos com o agronegócio de grande escala. Como é que você faz esse equilíbrio, né, dentro de governo? Assim, onde é que eu deixo avançar ou é a velocidade que avança? Perfeito. A pauta de desenvolvimento econômico e proteção ambiental é uma pauta muito sensível, mas hoje nós temos diversos meios de fazer controle do desenvolvimento econômico, seja por meio de proibição da atividade, que é o meio mais radical, ou seja por meio da liberação da atividade com controle dos impactos por meio de tecnologia, ou liberação da atividade com compensações. Hoje a gente pode fazer compensações e a gente tem cálculos precisos do que tem que ser compensado de acordo com cada atividade. A exploração da margem equatorial, por exemplo, ela vai gerar uma exploração de liberação de gás carbônico, por exemplo. E o governador Brandão, inclusive, no evento que ele fez aqui da margem equatorial, ele colocou como item para que a gente crie um grupo de trabalho, Secretário de Estado do Meio Ambiente e Petrobras, para a gente trabalhar sobre a exploração e a compensação de igual valor do que foi explorado e que foi gerado de carbono. Isso é uma forma da gente compensar o que está sendo gerado de carbono e a gente tem cálculos precisos para isso. Mas a gente pode falar de fontes de energias alternativas. E quando a gente fala de fontes de energias alternativas, muitas pessoas esquecem de falar algumas coisas. Energia solar é alternativa, mas o que vai se fazer com essa placa depois? O que vai se fazer com essa bateria depois? Hoje já está numa discussão se carro elétrico é mais ou menos poluente do que carros movidos a biocombustível ou ao álcool, por exemplo. Então tudo isso tem que ser bem debatido, bem delineado, para a gente não fazer um discurso ambientalista que no futuro possa trazer problemas. O que a gente tem é uma realidade, a gente está passando por fenômeno de mudanças climáticas. Acho que a discussão não pode ser nem ideológica nem sectária, né? Perfeito, perfeito. A gente está passando por um momento de mudanças climáticas. A gente não pode fechar os olhos por conta disso. E esse fenômeno de mudanças climáticas é muito causado pela ação do homem. E isso não pode ser fechado os olhos e nem negado isso. E o que a gente tem que fazer enquanto órgão de gestão ambiental é olhar onde está sendo impactado isso e criar formas ou de controle ou de compensação. É isso que os governos subnacionais, né, que a gente chama os governos dos estados, estão buscando. Muitos governos com algumas visões um pouco mais desenvolvimentistas do que ambientalistas, mas nosso governo é um governo muito do equilíbrio, onde a gente tem a visão tanto ambientalista, mas a gente tem que saber que o meio ambiente é feito por pessoas, é feito principalmente por pessoas, e a gente tem que gerar emprego, tem que gerar renda para desenvolver. A gente não pode deixar a nossa população passando fome, mas sim vivendo bem no nosso estado. Isso aqui no Maranhão talvez seja mais desafiador que em qualquer outro lugar, dado o estado ainda de baixo desenvolvimento do estado. E o último censo do IBGE, ele mostrou alguns dados muito interessantes em relação ao Maranhão, que, por exemplo, os municípios com o maior PIB per capita, que não é São Luís hoje é o 14º, são municípios ou que estão envolvidos com agronegócio ou com a exploração de recursos minerais, né? Como o gás natural, o ouro e tudo mais. Então, isso potencialmente são atividades impactantes, né, no meio ambiente. Com certeza, assim, são atividades degradantes, principalmente a extração mineral. A extração mineral é atividade muito degradante, mas que a gente exige compensação automática. A empresa que faz extração mineral, ela automaticamente tem que fazer as compensações daquela degradação. É um diálogo no Maranhão muito, ao mesmo tempo, tenso, desafiador, mas que a gente tem que entender que o meio ambiente é feito por pessoas e tudo mais. E a gente tem que cumprir a legislação ambiental. A gente tem legislação ambiental para esses empreendimentos.
Então, tudo o que a gente tem que fazer é proteger nossas comunidades tradicionais, proteger nossas terras indígenas e, em momento algum, autorizar qualquer empreendimento a explorar comunidades quilombolas ou terras indígenas, que são comunidades protegidas, mas, ao mesmo tempo, tentar trazer emprego e renda para a nossa população, para que a gente possa viver melhor. Nosso índice de desenvolvimento humano, ele é impactado também pela não formalização de muitas atividades. Então, ele vai um pouco para baixo também pela não formalização de uma das nossas atividades. E o Simplifica também traz esse viés de trazer os empreendimentos para se formalizarem, trazer as pessoas para se formalizarem, porque a gente consegue aumentar um pouco o nosso índice. Agora, veja só, de fato isso é o grande desafio hoje do gestor público, principalmente quem está à frente de órgãos reguladores, né, de fazer esse equilíbrio. Mas aí a gente volta a um fato que você colocou aqui que é bastante forte no Maranhão, de você conviver com 3 biomas, né? Caatinga, Cerrado e a Amazônia, né, ou a pré-Amazônia. E que talvez esse que seja o mais importante de ser preservado, né, Pedro? Eu acho que todos são, mas o mais desafiador talvez seja o amazônico, porque por conta de questão de logística, densidade de área, talvez seja o mais desafiador dos outros dois. Ali no sul do Maranhão, a gente tem a empresa de celulose, né, que ela vinha tendo algumas dificuldades em relação ao licenciamento somente de áreas de reflorestamento. Isso aí já está resolvido? Resolvido, a gente viu quais eram os percalços que estavam acontecendo, prontamente foi resolvido, com o pagamento de débito de reposição florestal, com compensações, calculando reserva legal da melhor forma, tudo dentro da legislação ambiental. Essa questão da compensação, ela é muito interessante. Eu não sei se você viu, recente, saiu na mídia aí, uma entrevista da BBC, que é a empresa de mídia do governo britânico, com o presidente lá da Guiana, se eu não me engano. E ele sendo cobrado pela exploração do petróleo lá em águas profundas. Ele diz assim, mas aqui eu tenho uma reserva de florestal que compensa todo o carbono que está emitido, e você lá não. Então, talvez essa compensação que seja, principalmente no agronegócio, né, Pedro? Eu digo que o Maranhão ele tem uma posição estratégica dentro do Brasil. Nós somos zona de transição de 3 biomas. Por isso que a gente faz parte de 3 consórcios. Por exemplo, a Amazônia Legal, Consórcio Nordeste e Consórcio Brasil Central. Mas quando a gente vai falar sobre desmatamento ilegal e compensação de carbono, dos 50 municípios prioritários, o Maranhão só tem 2 municípios com desmatamento ilegal. O nosso desmatamento ilegal é freado no Maranhão. Eu não estou dizendo que não tenha, temos que combater. Mas o desmatamento ilegal do Maranhão é freado. Em 2023, a gente autorizou 211 mil hectares e só foi desmatado 124 mil hectares, todos dentro da legislação. Isso não quer dizer que não tenha desmatamento ilegal no nosso estado. Temos desmatamento ilegal. Mas quando a gente vai comparar com os outros estados da federação, principalmente dentro do bioma amazônico, o Maranhão está anos-luz à frente de outros estados. Isso a gente pouco tem oportunidade, às vezes, de dizer, mas tem que ser dita, é uma verdade que precisa ser dita. Outros estados, a gente não conhece muitas vezes a realidade dos estados, enfrentam muitos problemas com o desmatamento ilegal. E desmatamento ilegal eu digo que tem a ver muitas vezes com crime mesmo, com grilagem de terras, com invasão de terras, com problemas fundiários. Então, desmatamento é um problema mútuo, assim, geral. Mas aqui no Maranhão a gente está controlando, está utilizando ferramentas tecnológicas, estamos embargando as propriedades, estamos multando, porque a gente quer que os empreendimentos venham para o nosso estado, mas venham dentro da lei. Aí dentro dessa linha, eu te pergunto o que tem sido feito, né, para a preservação do nosso recurso aquífero, né? O Maranhão talvez seja, tirando os estados da Amazônia, que é mais beneficiado aí pela luz divina de água em abundância. Verdade. E o transporte hidroviário aqui já foi muito importante, deixou de ser. Os nossos rios principais, somente o Itapecuru, vem sofrendo um processo de aceroamento. São Luís, que é uma ilha, a ilha de São Luís, pouca gente sabe, tem mais de 40 rios e córregos, né? E vem sofrendo também processo, além de saneamento, de um processo de poluição. Quais são as linhas que vocês vêm trabalhando em relação aos recursos hídricos, Pedro? Nós temos mais de 50% da água do Nordeste no território maranhense. Olha só. Nós temos 12 bacias hidrográficas. Vamos vender perenes. Água. O Maranhão é rico em água. Enquanto o consórcio Nordeste, por exemplo, os estados do consórcio Nordeste estão falando sobre seca,
o Maranhão já está falando sobre excesso de água, sobre transbordamento de rios, enchentes e tudo mais. Isso quer dizer que a gente foi abençoado por Deus, mas isso quer dizer que aumenta o nosso desafio na gestão hídrica do Estado. A gente recentemente criou mais 5 comitês de bacias hidrográficas formados pela SEMA junto com a sociedade civil, porque eles viram os guardiões da SEMA lá na localidade da bacia hidrográfica. Vamos fazer os planos de gerenciamento de bacias agora e estamos investindo junto com a Agência Nacional de Águas, onde conseguimos fazer 2 contratos com o Qualiágua da Agência Nacional de Águas e o Progestão, para que a gente tanto fique fiscalizando a qualidade da água dos rios, monitorando mesmo, quanto a gente consiga fazer investimentos de gerenciamento desses rios. Então, assim, foi um recurso que já vem há algum tempo na Secretaria de Meio Ambiente, conseguimos ampliar, conseguimos renovar, para que a gente faça cada vez mais a proteção das nossas águas. Muita, viu? E a gente tem que saber utilizar. Nós vemos muitos empreendimentos utilizando de forma inadequada. Nós vemos muitas residências perfurando poços de forma inadequada. Nós vemos muitos empreendimentos de piscicultura, por exemplo, puxando água de forma inadequada. E aí a gente pede que busquem a SEMA para se aconselhar, que se regularize, que dê entrada no processo de outorga, para que a gente possa saber o que está acontecendo e liberar da forma adequada. Mas aí você tem uma questão de que você hoje tem políticas públicas mais fortes, mais atuantes, mas existe um passivo, né, que foi herdado, né, o atual momento herdou um passivo de degradação desses recursos hídricos. São Luís é um caso, eu sou nascido aqui, quando era garota a gente ia aqui para o interior da ilha banhar em rios que eram profundos, né, o próprio Rio Calhau era um rio profundo. Mas há um histórico em lugares, em continentes como a Europa, que passou por degradação ambiental forte de recuperação, né, de mananciais. Você acha que é possível a gente ainda recuperar boa parte do que foi feito aqui? Eu nunca perco a esperança. A gente tem que fazer as ações concretas no dia a dia. O governador Brandão, por exemplo, inaugurou uma estação de tratamento ali no Vinhais, já beneficiando alguns derramamentos que tinham em rios. A gente tem um projeto muito bacana junto com a CAEMA, junto com a Defensoria Pública, junto com a Agência Metropolitana do Estado do Maranhão encabeçou esse projeto, nos convidou, que é para a gente salvar o Rio Anil. Então a gente vai colocar ecobarreiras para tirar aquele lixo, aqueles resíduos mais grossos do ponto de vista, para que a gente até faça de uma forma educativa, para que as pessoas olhem o que está acontecendo, olhem aquele lixo no rio e tenham uma educação ambiental para isso. Mas é um trabalho em conjunto, já estamos quase finalizando nosso plano. E é isso, assim, de pouco a pouco, mas tem um ponto que a gente não pode deixar de debater, que é a educação ambiental. As pessoas precisam não colocar a culpa só no poder público, não colocar a culpa só nos empreendimentos. O meu público normalmente não gera resíduo, né? Por pessoas. Eu até digo que eu vejo, às vezes, um copo plástico em um rio, não foi a SEMA que foi lá e colocou esse copo plástico, pode ter certeza. Então, assim, a gente precisa de educação ambiental, então a gente está fortalecendo, esse ano a gente vai fortalecer ainda mais nossas ações de educação ambiental que a gente precisa. Que bacana. Pedro, obrigado por tirar um pouco do seu tempo e vir aqui falar das ações suas aí na Secretaria do Meio Ambiente, né? É um trabalho diferenciado que vem ocorrendo aqui, e iniciativa do governador Carlos Brandão, de convidar um técnico competente como você, e mudar até um pouco a imagem que a SEMA tinha no passado aqui. Te agradeço, estou sempre à disposição, Arthur. Assim, a gente faz o melhor, a gente segue a diretriz do nosso governador Brandão. É um governador muito preocupado com o nosso estado, trabalha incansavelmente, manda mensagens de madrugada, de manhã cedo, até fico perguntando se ele não dorme. Assim, lá na SEMA é um grande aprendizado, os servidores da SEMA são muito técnicos, muito bons, muito diligentes. A gente tem um trabalho muito bom. Espero voltar aqui para falar do nosso próximo programa que vamos lançar, que é um programa que envolve o incentivo à floresta em pé, reflorestamento de áreas degradadas, mas sempre com incentivos financeiros. Bacana. Seja para crédito de carbono para grandes empresas, para pequenas produções, para comunidades tradicionais, até mesmo a venda de bioeconomia e tudo mais. Então, se eu puder ter a oportunidade de voltar a apresentar o programa, estou à disposição. Foi um prazer, a porta aqui está aberta para você sempre vir falar aqui. Bem, a gente fica por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Negócio na Pauta é oferecimento de Centro Elétrico, Cimento Bravo e as indústrias Psyll.
Todos os programas estão disponíveis em nossas redes sociais, é só seguir Negócio na Pauta. Uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro. Tchau.